Boa noite a todos. É um prazer estar mais uma vez aqui com os irmãos para nós considerar uma porção da palavra de Deus. Nessa noite eu quero considerar com os irmãos um assunto muito precioso que tem falado ao meu coração, que é não trocar, não retribuir o bem pelo mal, mas sim, quando receberam o mal, nós vamos ver alguns servos de Deus que quando foram maltratados, eles retribuíram com o bem. E nós vamos estar considerando alguns tópicos que vai nos ver como Deus usou esses irmãos para ser uma bênção na vida daqueles que tanto os maltratou. É fácil retribuir o bem quando somos maltratados? Certamente não. Certamente, dependendo da forma em que fomos ofendidos ou maltratados, é muito difícil retribuir com o bem. Mas a palavra de Deus nos ensina assim, e nós vamos ver esses homens que Deus usou grandemente, estes homens. Nós vamos considerar três deles. Primeiro nós vamos considerar José, e depois vamos considerar Moisés e Davi. Por duas vezes ele teve esse privilégio de usar de misericórdia para com o rei Saul. Primeiramente, vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis capítulo 45. O exemplo desses irmãos nos encoraja muito a prosseguir fazendo a obra de Deus, mesmo quando somos maltratados, como somos mal compreendidos. Muitas das vezes nós devemos prosseguir falando a verdade e deixando aquilo que foi prejudicial a nós, trocando aquilo e podendo ser uma bênção para as pessoas. Gênesis capítulo 45 e o versículo 15. José beijou a todos os seus irmãos. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Quando é que isso aconteceu? E como foi que isso aconteceu? Nós olhando para a trajetória de José, quando nós olhamos neste capítulo 45, mesmo capítulo 45 e o versículo 5, José fala para os irmãos, fala assim, olha, não precisa de vocês entristecer. Quando vocês me jogaram na cisterna, está escrito em Gênesis 37 e 23, quando eles jogaram o seu irmão numa cisterna, depois eles tiraram e venderam para os ismaelitas. José tinha tudo para retribuir para com seus irmãos agora e dizer, olha, eu quero pagar vocês um pouquinho do que vocês fizeram comigo.
Agora eu posso fazer isso porque eu tenho a autoridade aqui no Egito. Eu sou a segunda pessoa depois do rei. Mas José não usou de forma alguma essas palavras e nem aproveitou esses momentos para maltratar os seus irmãos. Muito pelo contrário. Ele, no versículo que nós lemos, diz que ele o beijou. O que é o símbolo do beijo? Um símbolo de perdão. Em outras palavras, José estava dizendo para eles, não precisa de se preocupar, como está no versículo 5, diz, agora, pois, não vos estresteçais, nem vos irriteis contra vós mesmo, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós. Que palavra de conforto e de consolo para aqueles irmãos de José, que eles podiam agora fazer uma reflexão na vida deles e olhar o tamanho da maldade que eles fizeram com o irmão dele. Eles podiam fazer uma reflexão, voltar no tempo e ver o tamanho da maldade que eles fizeram com o pai. Quando eles levam aquela túnica banhada de sangue e entrega para Jacó, e dizendo que certamente uma fera tinha o destruído, e foi isso que Jacó entendeu e conviveu com este sofrimento, com essa tristeza por longos anos. Jacó não tinha como ter uma certeza de que o seu filho estava vivo. Para ele, o seu filho não existia mais. Mas Deus preparou tudo, fez com que José passasse por tamanha provação, tamanho sofrimento ali na casa de Potifar. Deus deu a ele a oportunidade e a inteligência vinda dos altos para interpretar sonhos. Ele interpretou ali os sonhos do copeiro e do padeiro. E através desse sonho, principalmente do copeiro, quando lembrou dele mais tarde, ele pediu isso e ele lembrou diante do rei. E o rei também teve um sonho que foi interpretado por José, e isso o elevou a governador ali no Egito. Que haveria 7 anos de abundância de mantimento, e depois viria 7 anos de escassez, e precisava ser armazenado o mantimento para o sustento do povo. E o rei não viu outra pessoa melhor do que José para cuidar disso. Então, essa incumbência, este encargo e esta responsabilidade foi parar nas mãos de José, porque Deus o levou para isso ali. Agora ele pode dizer para seus irmãos, não entristeçais, no versículo 5, porque Deus me trouxe aqui para preparar o alimento para a conservação da vida. Que preciosidade nós olhar para a tamanha humildade deste homem, a profundidade do amor que ele tinha para com seus irmãos. Em momento algum, retribuir o mal com o mal, mas sim ele retribuiu com o bem. Nós lemos um versículo lá em Mateus capítulo 5, e o versículo 39, que diz, se alguém, o Senhor Jesus Cristo, quando no versículo anterior disse que era
A lei era feito dente por dente, olho por olho. Bateu, apanhou. Fez a maldade, recebe a maldade. Mas o Senhor Jesus Cristo falou assim, mas não é assim que vocês devem fazer. Vocês devem, se alguém te ferir a face direita, oferece-lhe a outra. E estes irmãos, que nós estamos vendo aqui, estamos olhando para a vida de José, ele fez exatamente isso. Ele foi ferido, mas ele ofereceu a outra parte. Ainda temos também Moisés, perdão. As palavras aqui caracterizam a confiança que ele tem em Deus. Nós caminhamos a dependência do Senhor e ver todo acontecimento a nós está de acordo debaixo da vontade de Deus. Então, tem um problema de complicado, de complicado, mas ele percebe aqui que foi o mover de Deus para chegar aquele momento. Vocês usam a expressão aqui, pelo que Deus enviou para cá, diante de vós. Para conservar a vossa vida. Tudo que vocês me entenderam. Deus me enviou, Deus não tem que enviar para cá. Colocando a maldade no coração dos irmãos dele. Né? Então, é verdade. Tudo que Deus faz é perfeito e às vezes ele usa meios que nós não entendemos, né? Foi o meio que ele usou. Ele fez, forma de ver. Ele fala das suas dificuldades, da sua prisão, assim, ó. Essas coisas contribuem. Ele é prisão contribuindo para a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho, sem dúvida. Foi feitoso a minha prisão. A prisão foi útil. Foi doída, foi. Sofreu, foi doído. Como é que é carcereiro ouviu o Evangelho? Como é que é carcereiro que crê em Jesus? O que Paulo estava falando ali? Mas o Senhor falou para ele, você vai levar o meu evangelho perante os reis, né? E ele sofreu, não foi pouco. Tem um versículo lá, também está nesse estudo, nós não vamos chegar lá hoje, porque é bastante longo. Mas lá em 2 Coríntios, ele fala também, ele retribuiu aqueles que o maltratavam, 2 Coríntios... Não anotei aqui não. Ele diz, vocês não maltrataram somente a mim, mas também a Apolo, né? E ele retribui o bem com o mal que tanto desejaram a ele. Podemos dizer que aqueles que foram beneficiados, e todos nós fomos beneficiados com os escritos de Paulo, mas quantos que foram beneficiados e maltrataram o servo de Deus, muitas vezes por inveja, e o que nós vamos ver em seguida aqui, uma situação em que Miriam e Arão entraram numa situação difícil por inveja de Moisés, por querer aquilo que Deus não concedeu a eles. Então pode acontecer isso entre o povo de Deus, ter ciúmes ou invejar o ministério do outro, pode acontecer isso. Um irmão, Deus não deu aquele dom para ele, de ministrar a palavra, ou pregar. Todos os salvos têm um dom, e ele dá um dom para alguém que o outro não faz. Pode tentar fazer, mas é aquele que faz com perfeição. Faz da forma que Deus quer. E às vezes fala assim, por que não me deu esse dom também? Foi o caso de Miriam e Arão. Olha para Números capítulo 12.
Números 12 e o versículo 13. Moisés clamou ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. O contexto, a partir do versículo 1, nos fornece o que aconteceu com Arão e Miriam. Tudo indica que nessas alturas Moisés já era um homem viúvo, porque a Bíblia diz que no versículo 1 do capítulo 12, diz que falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. Provavelmente Moisés já era um homem viúvo e casou pela segunda vez. A Bíblia autoriza isso. E agora eles aproveita esta situação e diz que por que o Senhor fala só com Moisés, não fala com nós também? O versículo 2 disse, e disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Eu gostei desta palavra e parei para meditar nessa palavra. O Senhor ouviu as palavras, a intensidade do pecado de Arão e Miriam. Eles começaram a comentar entre si o porquê que o Senhor fala com Moisés e não fala com nós. Nós não podemos falar com ele diretamente como fala Moisés. Aí o Senhor, no contexto que segue, nós vemos que então era o Arão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Eu, quando olho esse contexto, vejo Moisés, o homem mais manso que havia sobre a face da terra. Mas ele não entrou na terra prometida por um momentinho de nervoso. Lembra que era para ele falar a rocha e ele a feriu? E por esse motivo ele não entrou na terra. Viu de longe e não pôde entrar lá. O homem mais manso, hein? Imagina os demais. Mas Miriam e Arão, eles foram infelizes porque logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três saí da tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda, depois que chamou a Arão e a Miriam, e eles se apresentaram. Então disse: ouvi agora as minhas palavras, se entre vós há profeta, eu, o Senhor, e em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temeste falar contra o meu servo, contra Moisés? O Senhor chama Arão e a Miriam e os repreende, dizendo: eu falo com Moisés face a face, boca a boca. Eu falo com Moisés, não igual eu falo com os outros profetas em visão ou em sonho. Com ele eu falo diretamente com ele. E a partir daí, a ira do Senhor
versículo 9: e a ira do Senhor contra eles se acendeu e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Então disse Arão a Moisés: ai, Senhor meu, não ponhas, te rogo, sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Arão confessa a loucura que eles cometeram, que ele próprio disse: loucamente pecamos. E ele continua no versículo 12: ora, não seja ela como um aborto, que saindo do ventre de sua mãe tenha metade de sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. Respondeu o Senhor a Moisés: se seu pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhada por 7 dias? Seja detida 7 dias fora do arraial e depois recolhida. Assim Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias, e o povo não partiu enquanto Miriam não foi recolhida. Porém, depois o povo partiu de Azerote e acampou-se no deserto de Parã. Moisés, aqui diante desta situação, ele retribuiu o mal com o bem. Ele não pensou em momento algum em questionar com os seus irmãos pelo pensamento absurdo que eles tiveram, pois eles sabiam muito bem. E quando Deus chamou Moisés, foi Moisés para tirar o povo, e Deus falava com ele, como o Senhor explica aqui no versículo 7. Eu falo com ele face a face, boca a boca. E muitas das vezes olhamos para a repreensão ou o castigo que Miriam recebeu. Para ela Deus poupou a vida daquela irmã, porque a sua misericórdia não tem fim. Porque a lepra naquela época a pessoa era afastada do arraial, da comunidade, do convívio com os demais, e ali é só definhando. E não aconteceu assim com Miriam. O Senhor já a retirou 7 dias, e esses 7 dias de punição para ela foi um tempo suficiente para ela refletir sobre o mal que ela havia feito. E muitas vezes nós, cometemos alguns erros nas nossas vidas e não paramos, às vezes, para refletir quando nós damos conta de que falhamos. E como é que nós temos que corrigir os nossos erros, que falhamos diariamente? Como é que nós aplicamos esta correção indo ao trono da graça? Indo ao trono da graça, que o Senhor está pronto para nos restaurar, nos perdoar e nós prosseguirmos a nossa caminhada aqui. E muitas vezes nós não paramos para pensar nisso. Nós olhamos para frente e quantas coisas que às vezes nós atropelamos e deixamos passar de lado. Deixamos passar como que nada tivesse acontecido.
Mas é muito importante nós fazer uma reflexão. Se eu ferir alguém, eu devo voltar, eu devo ir até o meu irmão, ou minha irmã, e dizer para ele: meu irmão, me perdoa. Às vezes a pessoa nem está sabendo que eu o feri, que eu o magoei. Para ele não foi, ele não considerou como uma ofensa, mas é importante nós dizer, assim, não, eu falei uma palavra que talvez tenha ferido o irmão. Se não feriu, ótimo. Mas se por acaso tenha ferido, me perdoa. Esta parte que eu acho mais difícil. Para quem está do outro lado dizer, está perdoado, esquenta não. Mas para eu tomar a atitude de ir até o meu irmão e dizer, você me perdoa por uma palavrinha que eu falei, que eu percebi que o irmão não gostou. Às vezes ele não nem... para ele é coisa simples, mas eu tenho que tomar essa atitude e ir até ele. Você me perdoa? Essa parte é difícil. Nós nos humilhar nas coisinhas simples. E quando nós fazemos assim, nós vamos ver como o nosso ministério vai enriquecer. Como Deus vai ficar contente com a nossa atitude de humilhar. Porque nós não gostamos de nos humilhar. Nós não gostamos de nos humilhar. Mas a Bíblia diz que aquele que humilha será exaltado. Então aqui, Miriam e Arão. Oi. Saber também, né? Que às vezes nós dependemos de pessoas e às vezes a gente não percebe. Então, ficar aqui também pudesse declarar. Então, mas é nesse ponto aí. Se a gente ofende, fala assim, eu acho que eu ofendi o irmão. Eu não percebi naquela hora. Mas depois fala assim, eu acho que eu ofendi o irmão. Aí agora fica na minha atitude, eu vou ou não vou? Se eu for até ele fala assim, eu nem percebi, mas eu tirei aquilo da minha consciência. O problema é a consciência fica pesada, não é? E isso é muito bom para o convívio entre a irmandade, principalmente junto com a igreja do Senhor. Então Miriam ficou recolhida e nós vemos aqui Moisés dando a outra face, não retribuindo o mal por mal. E o terceiro personagem é o Davi. Lembra que Davi, quando eles estavam na caverna, Saul foi usar o banheiro e os seus soldados foram dentro daquela caverna, também estavam mais afastados. E tudo preparado por Deus. E Davi chega com seus soldados ali e corta a orla do manto de Saul. Ninguém percebeu. 1 Samuel 24:17. Não foi percebido que Davi e os seus soldados estavam ali. Davi cortou a orla do manto. Depois que ele estava longe, um pouco retirado, ele gritou. E um dos seus soldados, chamado Abner, ouviu e respondeu. Davi disse quando começou a falar com Saul, falou assim, olha, por que você me persegue tanto? Eu poderia ter te matado, mas longe de mim. E interessante que eu estava olhando aqui, que por 3 vezes Davi fala, longe de mim tocar no ungido de Deus. Ele fala isso no versículo 10 e 11 do capítulo 24 de 1 Samuel, e depois fala também no capítulo 26, mais 2 vezes, longe de mim tocar no ungido do Senhor. Ele teve a oportunidade
de tirar a vida de Saul, quantas maldade Saul tinha feito a Davi. Todas as oportunidades que ele tinha, ele queria tirar a vida de Davi, mas em nenhum momento Davi aproveitou das oportunidades que teve, que nós vemos, primeiramente, ele teve a oportunidade de tirar a vida de Saul no capítulo 24 e o versículo 5 de 1 Samuel. Primeiro Samuel, capítulo 24. E o versículo 5b. Vamos ler todo o versículo 5. Sucedeu, porém, depois sentiu Davi bater-lhe o coração por ter cortado a orla do manto de Saul. Ele não sentiu bem com aquilo. Depois que ele cortou a orla do manto de Saul, ele não sentiu bem. Mas quando nós olhamos para os versículos 10 e o versículo 11, ele disse: longe de mim tal coisa. Versículo 10 diz: os teus próprios olhos viram hoje que o Senhor te pôs em minhas mãos nesta caverna. E alguns disseram que eu te matasse, porém a minha mão te poupou. Porque disse: não estenderei a mão contra o meu Senhor, pois é o ungido de Deus. Não estenderei a minha mão contra o servo do Senhor, pois é ungido de Deus. E ele repete isso também, como nós falamos lá no capítulo 26 e o versículo... No capítulo 26 de 1 Samuel, versículo 11. O Senhor me guarda de que eu estenda a mão contra o seu ungido. Agora, porém, toma a lança que está à sua cabeceira e a bilha da água e vamos-nos. Na primeira oportunidade que ele teve de tirar a vida de Saul, foi cortando a orla do seu manto. E nessa segunda oportunidade agora, ele levou a lança que estava próximo a Saul, estava dormindo, os seus soldados também estavam dormindo, e ele, quando chega distante, ele grita e fala para ele, fala assim, olha, por quê? Ele, quando começou a conversar com um dos soldados, falou, por que vocês dormiram? A obrigação de vocês é guardar o seu Senhor. Se ele estava dormindo, vocês tinham que estar em vigilância aí perto. Mas um fato interessante que nós podemos observar nesta passagem, Deus fez com que aqueles soldados dormissem e também Saul, para que Davi pudesse chegar ali, pegar aquela lança juntamente com os seus soldados que queriam aproveitar a oportunidade de matar Saul, e falou, de forma nenhuma a minha mão será estendida contra o ungido de Deus. Então, Deus permitiu que tudo isso acontecesse para provar para Saul a fidelidade do seu servo Davi.
para mostrar para ele que Davi não estava interessado em tirar-lhe a vida, embora sendo perseguido por ele. Ainda no versículo 23 do mesmo capítulo 26, mais uma vez, Davi: pague, porém, o Senhor a cada um a sua justiça e a sua lealdade, pois o Senhor te havia entregado hoje nas minhas mãos, porém eu não quis estendê-las contra o ungido do Senhor. Ele repete várias vezes: jamais a minha mão será estendida contra o ungido do Senhor. Eu gosto de olhar para estes texto da palavra de Deus, esses tópicos da palavra de Deus que traz ensinos para a nossa vida prática. Esses homens foram maltratados. Olhamos para José sendo maltratado pelos seus irmãos, e ele agora, quando os seus irmãos chegam até ele, para ele usar de bondade, usar de misericórdia para com eles, ele os recebe com um beijo do perdão e diz para eles: Deus me enviou antecipadamente para este momento, para esta hora em que a minha família, os meus parentes, o meu povo estão padecendo a fome, e aqui nós temos mantimento com abundância. Então não se preocupe, não se irrite quando ele fala lá no versículo que nós lemos, capítulo 45 de Gênesis, no versículo 5, ele disse: não se irrite, porque Deus mandou antecipadamente para cuidar de vocês. E quando nós olhamos para a situação em que Moisés passou diante dos seus irmãos, em momento algum ele questionou com eles a forma em que eles queriam que Deus falasse com eles, da mesma forma que falava com Moisés. Moisés não lançou em rosto dos seus irmãos esta gravidade da situação deles, porque Deus tratou seriamente a gravidade daquele problema, mandando uma lepra sobre Miriam, e ela então pôde ter podemos dizer assim, uma lição bem amarga diante da situação que ela passou. E agora nós vemos Davi diante da situação em que ele estava, tendo a oportunidade de tirar a vida de Saul, não por uma vez, mas a Bíblia nos apresenta 2 vezes, e ele poupou e repetiu isso várias vezes: longe de mim estender a minha mão contra o ungido de Deus. Que nós possamos tirar lições. Pois não. Nós tivemos durante das vidas ali, esperar o Senhor, porque eu já fui filho de Samuel, tinha um filho de Israel. Se ele tivesse matado Saul, porque nós, ele Senhor, ele Senhor, muitas vezes, Senhor, ele vai agir. Sabendo que Deus é soberano, então nós também, quer dizer, Deus está nos contando tudo. Nós pudéssemos fazer esse sem dúvida, você puxou num ponto muito importante. Davi, ele já era ungido rei. Ele podia usar ele já sabia que ele estava ungido rei. E ele podia falar assim: olha, a oportunidade minha
essa agora eu vou tirar Saul da frente para mim reinar. Mas não, ele deixou para Deus tirar a vida do rei. Ele não, de forma alguma, ele pensou nisso. Se fosse nos dias de hoje, o falou assim, não, tira essa pessoa da frente para mim ocupar esse cargo aí, não é? Não é verdade? Mas Davi fez tudo, como o irmão mencionou, fez tudo na direção de Deus, aguardou o momento de Deus, e nós vemos como o reinado dele foi muito bem sucedido. Ele foi muito usado nas mãos do nosso soberano Deus. E Deus, alguns irmãos querem falar mais alguma coisa? Nós podemos encerrar aqui. Que Deus esteja nos abençoando e aplicando nos nossos corações estas palavras, essas verdades, para que possamos pôr em prática na nossa vida diária. Amém.